Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura do livro A Vida Intelectual de Sertilanges. Vamos dar continuidade e hoje, segunda-feira, nós celebramos o batismo do Senhor. E hoje nós iríamos ter nosso encontro. Iremos adiar, porque todos vamos à missa, ok? Mas continuemos lendo, continuamos a caminhada para que não nos percamos, correto? Vamos lá. Iniciemos rezando em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Angeli Dei, qui custos es mei, necivi commissum pietate superna, illumina custodi, rege e governa. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, peguemos o nosso livro, já está aqui na mão, e vocês peguem o seu PDF. Vamos continuar acompanhando lá no capítulo número 6, que é o Espírito de Trabalho. Hoje nós iremos ler o item 6.3, a submissão à verdade, e o item 3.4, os desenvolvimentos. E assim nós iremos encerrar essa parte deste capítulo. Ok? Então vamos lá. Item 6.3, a submissão à verdade. Mas uma outra coisa é ainda mais importante. Submeter-se não só à disciplina do trabalho, mas também à disciplina da verdade, condição indispensável para relacionar-se intimamente com ela. Pronta obediência, eis o que nos pede a verdade. Nessa união solene, devemos participar com uma alma respeitosa. A verdade só se dá a quem já está despojado e muito decidido a dedicar-se unicamente a ela. A inteligência que não se entrega vive num estado de ceticismo, e o cético está mal aparelhado para a verdade. A descoberta é um efeito da simpatia. Ora, a simpatia é também um dom. Pelo pensamento nos encontramos alguma coisa. Não a criamos. Não submeter-se a ela é como não a ter encontrado. E não submeter-se antecipadamente impede que seja encontrada. Cedendo à verdade e exprimindo-a da melhor maneira que pudermos, mas sem nenhuma alteração criminosa, exercemos um culto ao qual o Deus interior e o Deus universal responderão revelando-nos que são um mesmo Deus e estabelecendo uma sociedade com nossa alma. Nisso, como em tudo mais, a vontade própria é a grande inimiga de Deus. Essa submissão supõe a humildade, e devemos recordar aqui o que dissemos sobre a importância das virtudes no reino da inteligência, pois todas as virtudes têm por base a exclusão da personalidade orgulhosa, que repugna a ordem. Intelectualmente, o orgulho é o pai das aberrações e das falsas criações. A humildade é o olhar que lê o livro da vida e o livro do universo.
Poderíamos definir o estudo dizendo: é Deus tomando consciência em nós de sua própria obra. Assim como toda ação, a intelecção sai de Deus e retorna a Deus através de nós. Deus é sua causa primeira, é sua finalidade última. Entre uma e outra, a nossa emoção transbordante pode criar um desvio. Abramos os olhos com a sabedoria, para que nosso espírito inspirador veja. Resumindo, viemos para o céu e o nosso objetivo, quando buscamos a verdade final, é ir para o céu, é Deus. Ok? Nosso intelecto é fundamental, uma potência passiva. Somos intelectualmente potentes na medida em que somos receptivos. Não é que não devamos reagir, mas a reação vital, sobre a qual ainda faremos mais, não deve mudar nada no teor das nossas aquisições. Ela simplesmente torna-as nossas. Uma grande cultura enriquecendo o espírito, abre-lhe novos caminhos e aumenta a sua capacidade. Mas, sem humildade, essa atração exercida pelo exterior será também ela uma fonte de mentiras. Ao contrário, ao espírito cultivado e humilde, as luzes chegam de todos os lados. Interpretam-se como uma aurora nos altos montes. Além da humildade, é recomendável que o pensador tenha uma certa passividade de atitude que corresponde à natureza do espírito e da inspiração. Sabemos pouco sobre o espírito, mas sabemos que a passividade é sua lei primeira. Sabemos ainda menos sobre os caminhos da inspiração, mas podemos constatar que ela utiliza em nós mais a inconsciência do que as iniciativas. Avançamos por entre obstáculos como um cavaleiro no meio da noite, mas vale confiar na nossa montaria que ficar puxando indiscriminadamente suas rédeas. Uma atividade voluntária demais torna a nossa inteligência menos segura e menos receptiva. Agitamos demais, permanecemos em nós mesmos, e compreender é tornar-se outro e receber um precioso presente. Tente pensar no objeto da ciência. Não é você mesmo, da mesma maneira que, quando falamos nós, o fazemos no espaço e não no interior das nossas próprias cavidades. Os cantores sabem a quem me refiro. Quem já experimentou a inspiração também pode compreender-me. É preciso olhar através do espírito para as coisas, e não no espírito, esquecendo-se mais ou menos das coisas. No espírito está aquilo pelo que se vê, mas não aquilo que se vê. Que o meio não nos distraia o fim. O essencial está em êxtase, escreveu o pintor de afrescos Luís Dussor, procurando ao mesmo tempo compreender como tudo se encadeia e se constrói. Às vezes falta o êxtase, às vezes a construção. E falamos aqui do primeiro. Eis o trabalho profundo. Deixar-se penetrar pela verdade, submergir nela docemente, afogar-se, não mais pensar que pensamos, nem que existimos, nem que coisa alguma existe, exceto a própria verdade. Este é o bem-aventurado êxtase. São Tomás, o êxtase. Para São Tomás, o êxtase é filho do amor. Transporta-nos para fora, para o objeto dos nossos sonhos. Amar a verdade tão ardentemente que nos concentremos nela e nos transportemos assim ao universal, aquilo que é, ao seio das verdades permanentes.
É a atitude da contemplação e de produção fecunda. Estaremos então voltados para nós mesmos, mas com atenção sobre a presa, como um predador. E a vida interior será intensa, mas com o sentimento das extraordinárias distâncias, como se circulássemos por entre os astros. Sentimos-nos a um só tempo expandidos e encadeados, livres e escravos. Somos plenamente nós mesmos e entregamos-nos a algo muito mais alto do que nós. Exaltamo-nos, perdemos-nos. É o nirvana da inteligência arrebatada e potente. Não vá, pois, se for visitado por esse espírito, desencorajá-lo e expulsá-lo, fazendo um trabalho completamente artificial e exterior. Se ele estiver ausente, apresse seu retorno com humildade e preces. Sob o fulgor divino, ganhará um pouco tempo, muito mais do que ganharia, dedicando-se aos seus pensamentos abstratos. Nos teus átrios, Senhor, um dia vale mais do que 1000. Salmo 83 faz-se referência. Evite tanto quanto possível o retorno da atividade voluntária, o despertar da esposa, que seu espírito seja a cera, não o sinete, a fim de que o selo da verdade permaneça puro. Pratique o santo abandono, obedeça a Deus. Seja como um poeta inspirado, como um orador que uma onda interior eleva e em quem o pensamento não pesa mais. Por outro lado, tendo que receber dos homens através da leitura, do ensino, do convívio, aproveite essa regra de ouro inserida por São Tomás nos 16 preceitos. Os 16 preceitos, como eu já comentei em vídeos anteriores, lá no início do livro, está no final deste livro aqui, A Vida Intelectual. O Sete Anjos, ele coloca os 16 preceitos de São Tomás que nós iremos ler. Continuando. Não consideres de quem ouves as coisas, mas tudo o que se disser de bom, confia-o à tua memória. Ou seja, peneirar o que nós ouvimos nos momentos em reunião, na família, no grupo de amigos, né? A gente tem que peneirar realmente o que vamos ouvir. Pega o que é bom, retém, o que não presta, joga fora, esquece, passa uma borracha. A história das ciências está repleta de resistência de um talento a outro, de um gênio a outro, de uma confraria a outra, de uma agremiação a outra. Laennec opõe-se a Bossuet, Porcher a Pasteur. Lister tem toda a Inglaterra contra ele. Harvey, toda a humanidade com mais de 40 anos. Como se a verdade fosse exuberante demais e precisássemos impedir sua proliferação. Enquanto as leis do mundo subjugam a matéria, por que o espírito tem tanta dificuldade em submeter-se ao espírito? Na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, está escrito que se alguma coisa é revelada ao menor dos fiéis em oração, os outros devem calar-se e ouvi-lo. São Tomás faz a seguinte reflexão sobre essa frase. Ninguém, por mais sábio que seja, deve rejeitar a doutrina de outro, por pequeno que esta seja. Isso está no Evangelho de João, capítulo 9. E São Tomás faz essa reflexão. O que se relaciona a outro conselho paulino? Cada um
Por humilde, considere os outros superiores a si. É superior em certo momento aquele que estiver mais perto da verdade, recebendo dela sua luz. O que importa em um pensamento não é sua proveniência, mas suas dimensões. O que é interessante no próprio gênio não é nem Aristóteles, nem Leibniz, nem Bossuet, nem Pascal, mas a verdade. Quanto mais preciosa for uma ideia, menos importa saber de onde ela vem. Eleve-se a indiferença para com as fontes. Somente a verdade tem direito, e ela tem direito onde quer que se apresente. Assim como não se deve ser vassalo de ninguém, menos ainda se deve desprezar alguém. E se não é oportuno acreditar em todos, também não devemos recusar-nos a acreditar em quem quer que seja, desde que apresente seus títulos. Nisso está a grande liberdade. A sua recompensa é tão ampla que a própria avareza agiria assim, se não se acreditasse melhor, inspirada, resguardando seus cofres. Gostamos de acreditar que possuímos tudo, que somos capazes de tudo, e só escutamos distraidamente as vozes estrangeiras. Somente alguns privilegiados, homens ou livros, merecem a nossa atenção e nos servem de inspiração. Ora, na verdade, a inspiração está por todos os lados. O Espírito sopra, tanto nos vales quanto nos cumes. Na mais pobre inteligência há um reflexo de sabedoria infinita, e a humildade profunda sabe reconhecê-lo. Como não se sentir na presença de Deus quando o homem ensina? Não é ele sua imagem? Imagem às vezes deformada, mas com frequência autêntica. E essa deformação é sempre parcial. Perguntamo-nos, a que preço podemos operar a sua restauração? E em que medida se mantém a retidão? Seria um trabalho bem mais fecundo que dar de ombros ou contrapor-se com rispidez. Sempre é vão contrapor-se. Vale muito mais refletir. Onde quer que o Deus da verdade tenha deixado algo de si, ali deixemos estar prontos a colher, venerar religiosamente seus frutos e utilizá-los com diligência. Onde o eterno semeador passou, não devemos nós colher? Item 6.4. Os desenvolvimentos. Enfim, para enobrecer o espírito de trabalho, é preciso acrescentar ao fervor a concentração, a submissão, um esforço de ampliação e de, a cada estudo ou a cada produção, uma dimensão de certa forma total. Um problema não pode ficar encerrado em si mesmo. Ele transborda por sua própria natureza, pois a inteligibilidade que invoca vem de fontes que estão muito acima dele. O que dissemos sobre a ciência comparada pode esclarecer-nos aqui. Cada objeto do nosso estudo pertence a um conjunto no qual age e sofre ações, um conjunto que tem certas condições e a qual o objeto impõe as suas. Não se pode estudá-lo à parte. O que se chama de especialidade ou análise pode muito bem ser um método, mas não deve ser um espírito. O trabalhador não pode ser vítima do seu próprio estratagema. Isola uma peça de um mecanismo a fim dele melhor examiná-la. Mas, enquanto a tenho nas mãos e observo-a com meus olhos, meu pensamento deve mantê-la no seu lugar. Vê-la em todo
a que pertence. Do contrário, altera a verdade do todo, que fica incompleto, e na engrenagem que se torna incompreensível. O que ele quer dizer? Um exemplo. Computador. Computador, ele estraga uma peça. E aí, o técnico vai consertar somente essa peça específica. Porém, ele tem que ter uma visão do computador todo, de que essa peça ela vai funcionar, esse computador. Assim é a nossa vida intelectual, a nossa vida de estudo. Se eu pegar um determinado assunto e eu estudar aquele assunto, sabendo que ele vai entrar, entendeu? Dentro da ciência como um todo. Não tem como eu isolar ele. Não tem como eu deixar que ele não faça parte daquele determinado tema que eu estou estudando, né? Ciências que é dividida, né? Biologia, várias ciências, né? Eu estudo ela separada, mas depois eu vejo ela, né, a nível global. Continuemos. A verdade é una. Tudo pertence à única verdade suprema, entre um objeto particular e Deus. Há todas as leis do mundo cuja amplitude vai crescendo desde a norma aplicada a determinado objeto e até o axioma eterno. Por outro lado, também o espírito do homem é uno. A sua formação não poderia satisfazer com as mentiras das especialidades consideradas como um desmembramento do verdadeiro e do belo, em fragmentos dispersos. Por mais restrita que seja sua investigação, por mais exíguo o campo em que se concentra, é todo o homem em todo o universo que estão em jogo. Tanto o sujeito quanto o objeto visa o universal. Estudar de verdade é uma coisa, é evocar gradativamente o sentimento de todas as outras e sua solidariedade. É participar da sinfonia dos seres. É unir-se ao universo e a si mesmo. Falávamos há pouco sobre a concentração, mas era evidente que se pretendíamos de maneira alguma restringir o estudo. Concentrar é ampliar, e ampliar não são, como a sístole e a diástole, senão um só e mesmo movimento. Chamo concentração a convergência da atenção sobre um ponto. Chamo ampliação ao sentimento de que esse ponto é o centro de um vasto conjunto e mesmo o centro do todo, pois na esfera imensa o centro está em toda parte e a circunferência não está em parte alguma. Este item faz referência a uma das teses de Pascal. Eu vou fazer uma pesquisa bem aqui agora, sístole e diástole. Alguém sabe me dizer o que é sístole e diástole? O sístole. Sístole e diástole. Sístole é a fase da contração do coração. Ó, tá relacionado com o coração. Sístole é a fase de contração do coração, onde o sangue é bombeado para os vasos sanguíneos. Já a diástole é a fase do relaxamento, fazendo com que o sangue entre no coração. Então, é o pulsar. E o sangue... Eu não sabia disso. Tá vendo? Então, agora eu já sei. Então, continuemos. No espírito tem essa dupla tendência, unificar os detalhes para chegar a uma síntese compreensiva, perder nos detalhes o sentimento da unidade, esquecendo-se dele. Temos que equilibrar essas duas inclinações.
A primeira corresponde ao objeto da ciência e a segunda à nossa fraqueza. Temos que isolar para poder aprofundar, mas em seguida temos que unir para poder compreender. Ao trabalhar, portanto, não coloque o ponto de mira muito baixo. Pense alto. Tenha a alma de quem examina atentamente e discerne os pequenos brotos da verdade. E, acima de tudo, não apequene as questões sublimes. Sinta-se em contato com os grandes segredos na atmosfera dos grandes seres. Perceba a luz que se filtra aqui e ali, mas que, além, em continuidade com essa tênue filete, inunda o universo e une-se à fonte pura. Corot não pinta uma árvore ignorando o horizonte. Velázquez coloca suas meninas em pleno escurial, em plena vida. Seria até mais adequado dizer em pleno ser, pois é esse sentimento do mistério do ser que faz desse prodigioso talento um gênio que assombra a alma e enfeitiça os olhos. É uma regra da arte da pintura que se deve pensar sobretudo no trecho que não se pinta, e que o próprio quadro deve ceder ao caráter, à dimensão geral do assunto, e sua ampliação para além da tela. Essa questão da arte, né? Ele está falando assim a respeito de que um determinado artista pinta uma árvore, né? E ele não ignora o horizonte, ou seja, quando ele pinta a árvore, ele coloca todos os pontos necessários dentro daquele quadro que você consegue ter uma dimensão, né, do todo. Ele não vai pintar uma árvore voando, mas ele pintou a árvore, então ele desenha ali o sol, ele deve desenhar os matinhos, ele deve colocar algum passarinho. E quando ele fala horizonte, né, ele olha mais à frente daquela árvore. Então a gente tem que usar a imaginação. O que ele está vendo mais à frente no horizonte, quando ele pinta o quadro com aquela determinada árvore? Né, uma casa, uma vaca, o sol, algumas nuvens, pássaros voando. O que ele pinta? Então ele olha aquilo ali como um todo. Aí nós trazemos agora para os nossos pseudo-artistas da atualidade moderna, né? Que fica pintando aquelas riscas. Aí você chega no quadro, lá tá aquela risca. Ou então parece que eles pegam uma buchinha dessa de lavar louça, vai batendo na tinta e vai batendo no quadro assim, entendeu? Aí, como que existem ainda mentes, eu me pergunto. E eu fico fazendo essa interrogação. Mentes que param na frente de um quadro desse e que conseguem, entendeu, visualizar o que o artista queria dizer. Porque eu não consigo. Para mim, ali aquela mente não tem nada em ver rabisco. E aí eu trago isso para hoje, né? Que aí ele fala realmente da gente avaliar o caráter desse artista, como que está sendo, né, a concentração dele. Né? Como que era o artista anterior, a concentração do artista anterior que pinta uma árvore, o seu horizonte, que consegue passar, você está entendendo assim, esse sentimento de mistério, e você consegue enxergar aquilo ali como um todo, e um artista que pinta um monte de rabiscos e que esses quadros valem milhões de dólares, né? Fica essa interrogação para hoje. Continuando. O artista debruçado sobre o menor detalhe deve estar num estado de arrebatamento universal. O escritor, o filósofo, o orador, num estado de pensamento e de emoção universais. Colocando o dedo sobre o ponto do mapa mundi, temos que sentir toda a sua extensão e sua redondeza. É sempre do todo que se fala. Eu acabei de falar.
É sempre do todo que a gente... Bom, continuando. Fuja dos espíritos que jamais conseguem sair da escolaridade, que são escravos do trabalho, em vez de colocá-lo diante de si, em plena luz. Deixar-se aprisionar por fórmulas estreitas e seu espírito petrificar-se em formas livrescas é sinal de uma inferioridade que contradiz claramente a vocação intelectual. Ilotas ou eternas crianças. Assim devem ser chamados esses pretensos trabalhadores, que vemos deslocados em qualquer região mais alta, perante todo horizonte mais amplo, e que gostariam muito de reduzir os outros à sua ortodoxia de simplórios medíocres. O gênio está em ver no trabalho aquilo que está para além dele. Nos livros, aquilo que eles não poderiam dizer. As entrelinhas de um grande texto são o seu verdadeiro tesouro. Sugerem, dão ao entender que nada é estranho ao mais profundos pensamentos do homem. Em vez de reduzi-los, de esvaziá-los, extraia dos assuntos restritos aquilo que lhes dá uma sólida substância, ou seja, aquilo que não lhes pertence, mas em comum a eles e a outros, a eles e a todos, como a luz é comum às cores e a sua distribuição pelos objetos. O ideal seria estabelecer em seu espírito uma vida comum de pensamentos que se interpretam e formam, por assim dizer, um único pensamento. Em Deus é assim. Poderíamos encontrar um melhor modelo para guiar à distância nossa pobre ciência? Vou repetir. Poderíamos encontrar um melhor modelo para guiar à distância nossa pobre ciência? O espírito de contemplação e de oração que já recomendamos aproximamo-nos naturalmente desse estado. Contém em si mesmo esse fruto. Adotando o ponto de vista de Deus, graças a qual cada coisa obtém seu sentido supremo e todas as coisas a sua coesão, sentimos-nos no centro de tudo, investigados por riquezas e possibilidades inesgotáveis. Hoje, nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas querem tirar o sentido das coisas, né? Quando nós falamos de sentido das coisas aqui, né? Porque Deus, quando ele criou, né? Criou o firmamento, né? Quando nós olhamos lá em Gênesis, toda a arte, né? Eu falo arte da criação de Deus, né? Que nós não conseguiríamos pintar quadros, né? Mas quando nós olhamos isso daí, nós percebemos, eu creio que todos nós aqui dentro do Clube do Livro São Paulo Apóstolo tem esse mesmo pensamento, que atualmente o que estamos vivendo é a falta de sentido das coisas. As pessoas estão tirando o sentido das coisas, né? Quando eu falo sentido das coisas, está relacionada com várias situações, né? Uma inversão de valores, a perda das virtudes, né? O meu diretor espiritual, né, e o nosso pároco, né, ele falou já na primeira aula que o que ocasionou realmente a crise que nós vivemos foi justamente a falta de virtudes, a perda dessas virtudes, né? Ou seja, eles retiraram isso da sociedade, as pessoas não têm virtudes mais, e veio, entendeu, com uma pseudo-falácia do politicamente correto. Então, o politicamente correto, né, encobriu as virtudes no qual Deus, né, nos imbuiu, implantou em nós, que é ter essas virtudes e dar sentido, né, às coisas. E isso foi se perdendo com o passar dos anos, né? Então vamos lá. Continuemos.
Os grandes homens sofreram desse ressecamento dos pensamentos. Sua visão era grande. Acharam seus resultados diminutos. Por isso, devemos tê-los também a eles com o espírito não literal, não livresco, mas com espírito de transcendência, que os colocará no lugar que lhes é próprio. A letra mata. Que a leitura e o estudo sejam espírito de vida. 6.5 O senso do mistério. Eu quero anotar aqui a questão, vou aproveitar porque senão eu esqueço. Então eu vou anotar aqui a questão do sentido das coisas que se perderam, né? O senso do mistério. É essencial que o senso do mistério jamais se extinga, mesmo quando esgotamos nossos esforços e mesmo quando parece que a verdade sorriu para nós. Quem pensa que compreendeu tudo, prova, por isso mesmo, que nada compreendeu. Quem se satisfaz com as respostas provisórias a problemas que na realidade estão sempre em questão e falseia a resposta dada, não percebendo que ela é parcial. Toda questão é um enigma que a natureza, e através dela, Deus nos propõe. O que Deus propõe, só Deus pode responder. As portas do infinito estão sempre abertas. O que há de mais precioso em cada coisa é aquilo que não está expresso nela. Biot, abordado por um colega nesses termos: quero lhes fazer uma pergunta interessante. Respondeu: inútil. Se a sua pergunta é interessante, eu não tenho resposta. Não sabemos tudo de nada, disse Pascal. E para compreender a fundo uma coisa, acrescenta Claude Bernard, seria preciso conhecer todas. Podemos dizer, na verdade completa sobre um assunto, qualquer o que Santo Agostinho dizia de Deus. Se compreendes, diz para ti mesmo que não é isso. Mas o espírito pequeno acredita abarcar os cosmos e toda a sua riqueza, tendo nas mãos um balde com 3 litros de água resplandecente, diz: vejam, consegui captar o mar e todos os astros. São Tomás, no final da vida, tomado por esse sentimento do mistério de tudo, respondeu ao irmão Reginaldo, que o instava a escrever: Reginaldo, não posso mais. Tudo o que escrevi parece-me palha. Não tenhamos a presunção de querer que esse alto desespero venha muito cedo. Ele é uma recompensa. É o silêncio precursor do grande clamor que brotará na alma invadida pela luz. Mas um pouco desse estado de alma é o melhor corretivo para o orgulho que cega e para as pretensões que extraviam. É também um estimulante para o trabalho, pois as luzes distantes continuarão atraindo-nos enquanto tivermos a esperança de atingi-las. Ao contrário, quando achamos que tudo já foi dito e que só nos falta aprendê-lo, trabalhamos em um círculo estreito, imobilizamos-nos. Um caráter elevado sabe que nossas iluminações não são mais do que degraus de sombras pelos quais
Subimos em direção à luz inacessível. Balbuciamos, e o enigma do mundo é perfeito. Estudar é determinar algumas condições, classificar os fatos. Só estudamos com grandeza quando colocamos esse pouco sob os auspícios daquilo que ainda ignoramos. Isso não é colocá-lo na escuridão, pois a luz que não vemos é a que alimenta os reflexos da nossa noite astral. O mistério é a luz de que conhecemos em todas as coisas, assim como a unidade é a origem dos números, como a imobilidade é o segredo das torrentes vertigiosas. Sentir em si mesmo o murmúrio de todo ser e de toda duração. Invocar o seu testemunho é ainda apesar do seu silêncio. Cerca-se das melhores garantias para a aquisição da verdade. Tudo depende de tudo e as claras relações entre os seres estão imersas nessa noite em que penetramos as apalpadelas. Fechamos aqui então esse capítulo número 6 da vida intelectual do Sertilanges, o Padre Sertilanges. Eu não sei para vocês, mas para mim realmente mais uma grande semente plantada. Então vamos aqui agora neste momento agradecer a Virgem Maria pelas graças alcançadas de estarmos mais uma vez nesse vídeo fazendo essa leitura desse livro e que nós possamos realmente ruminar essas palavras ditas, né, pelo Padre Sertilanges, esses conselhos dados por ele, e para que a gente possa cuidar dessa sementinha. Cuidar como, né? Aguá-la, jogar água, né? Cuidar dela, fazer as podas. E para que a gente possa, através desse aprendizado, divulgar para outras pessoas, né? Ensinar as pessoas. E até mesmo na nossa vida de oração, na busca, né, de um espírito melhor de oração. Isso até serve para a gente nos prepararmos melhor para o espírito de oração, né, para a leitura do livro da Bíblia. Então vamos agradecer aqui a Virgem Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, onde daremos continuidade ao capítulo número 7 da vida intelectual. Espero vocês lá.